Som. Som. Rodrigo? Tá tudo ok? Graça e paz, amada igreja. Boa noite. Amém, igreja? Amém. Nós estamos começando nossa celebração ao Senhor. Momento de nós entregarmos ao Senhor nossa oferta de amor. E eu quero te convidar nesse instante para nós orarmos. Você que está em casa, está nos assistindo, você que está aqui no templo e tem condições físicas, eu quero te convidar nesse instante a ficar de joelhos para nós orarmos, tá bom? Por gentileza. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar a Ti, Pai, nesse instante, Pai, que nós queremos sentir a Tua presença, Senhor, nessa noite, Pai. Nós queremos sentir o Teu toque, Pai. Senhor, Tu sabes as lutas, o que nós temos enfrentado e colocamos diante de Ti, meu Pai, nesta hora. Cremos, Senhor, que Tu és todo-poderoso e o Senhor pode infinitamente mais, Deus. Por isso, Senhor, fala conosco de uma forma muito especial nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão ainda a caminho da igreja, os tragam em segurança, Senhor. Aqueles que estão em casa, Senhor, te louvo, Deus, por essas pessoas que estão celebrando a Ti de seus lares, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos Te celebrar com muita alegria, Pai. Te queremos nas nossas vidas, queremos o Senhor dia após dia conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós louvarmos ao Senhor. Rodrigo. Amém. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Quero
Amém. Glória a Deus. Por gentileza, Salmo 136, eu vou ler uma parte do versículo e os irmãos vão ler outra parte, tá bom? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. O seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito. O seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles. O seu amor dura para sempre. Com mãos poderosas e braço forte. O seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho. O seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo. O seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seus exércitos no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Todos juntos. Deem graças ao Deus dos céus. O seu amor dura para sempre. Amém. Vamos ficar sentados? A igreja pode sentar. O seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não tem prazo de validade. O amor de Deus não está dentro das condições humanas. Na verdade, está dentro da condição de Deus, que é um amor incondicional, perfeito e imortal. Este é o amor de Deus que dura para sempre. É um amor que é constante, que permanece em nós, que permanece conosco. O seu amor dura para sempre. Mesmo sendo fracos, pecadores, imperfeitos, mesmo nós temos cometido tantos erros e pecados, o seu amor dura para sempre. Feche seus olhos nesse instante. Ore ao Senhor nesse instante. Porque o amor de Deus dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Confessa os teus pecados diante do Senhor, para que você possa provar desse amor que dura para sempre. Quero convidar o diácono Marcelo para fazer uma oração de gratidão.
Amém. Igreja, nós vamos continuar louvando ao Senhor e nesse primeiro cântico você tem a oportunidade de trazer seu dízimo, sua oferta ao gasofilaço, tá bom? Quero convidar você a ficar de pé para nós continuarmos cantando ao Senhor. Tá bom, igreja? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Como é bom a gente estarmos na casa do Senhor para louvar, engrandecer o nome dele, né? Essa semana eu estava falando com o Senhor no meu lar e eu estava relembrando tudo aquilo que nós passamos, né? Pela pandemia, pelas perdas de pessoas queridas, né? Pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão ainda no hospital, que nem o pastor Ricardo, né? E eu pude falar com o Senhor e eu assisti um filme que aquele filme não sai da minha mente, irmãos. Quem puder assistir, assista, somos todos iguais. E lá ele disse algo muito tremendo, que nós somos sem tetos. Nós somos sem tetos. Não é porque nós temos a nossa casa. Nós temos nossa casa, mas a nossa moradia não é aqui. A nossa moradia é lá no céu, né? O nosso teto é lá no céu. E o hino que nós vamos louvar, ele fala: edifica em mim uma morada para ti. Né? Um lugar está lá em cima com o Senhor. Então que nessa noite você possa louvar o Senhor, engrandecendo o nome dele, com todo amor, com toda dedicação ao Senhor. Se você entrou aqui triste, saia daqui alegre, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Lugar onde teu Espírito
Glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar as crianças e os adolescentes da igreja. E aí, senhores? Tudo certo aí? De boa? Beleza? Vocês decoraram algum versículo para hoje? Você decorou? Então vamos lá, pode falar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Amém. Vamos orar aqui pelas crianças e adolescentes da nossa igreja. Eu quero convidar o presbítero Sérgio, por gentileza. Obrigado a Deus por essas vidas que a gente está de formação.
Amada igreja, nós estamos agora nesse mês de agosto, bem provável que também até o início ali de setembro, nós estamos nessa série, Deus está no controle? Essa é uma pergunta diante das dores, das aflições que nós passamos nas nossas vidas. E ao longo de toda essa série, a gente vai e volta nessa questão do sofrimento diante da nossa existência e o que Deus tem para falar diante das dores que nós carregamos conosco. E nós vamos, nessa noite, continuar a conversar sobre essas questões, sobre essa questão do sofrimento humano. Em especial, nessa noite, nós voltamos a falar sobre essa relação entre Deus e nós, sobre essa relação entre esse Pai que é amoroso, perfeito e maravilhoso, mas que ao mesmo tempo permite que cada um de nós passemos, na verdade, por sofrimentos, por lutas nas nossas vidas. Mas a gente nunca pode perder de vista que cada um de nós somos totalmente dependentes diante de Deus. E não estamos imunes a essas circunstâncias, as circunstâncias de adversidade, de luta. Ao mesmo tempo que nós temos o nosso papel em tudo isso, nós temos uma responsabilidade diante de tais atos. Hoje a gente não vai se aprofundar muito nisso, vai ficar para a próxima semana, mas não perca isso de vista, meu irmão, minha irmã. Não adianta a gente ficar colocando a culpa em Deus, a culpa no diabo, quando nós temos também a nossa parcela de culpa diante daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos enfrentando. Sem qualquer tipo de fatalismo divino, única e exclusivamente sabendo que nós temos lutas para enfrentar. Única e exclusivamente sabendo que Deus é por nós e que está conosco diante do nosso sofrimento, diante da nossa angústia. Deus é por nós. E eu quero chamar a atenção da amada igreja hoje para um texto de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Versículo 6. A gente vai ler do versículo 6 ao 9, e depois o versículo 12 e o 13, tá bom? Olha aí na sua Bíblia, Amós, capítulo 4, versículo 6 ao 9, depois o 12 ao 13. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outras não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Vai lá no versículo 12 agora. Por isso, ainda os
ainda o castigarei, ó Israel. E por quê? Eu farei isto com você. Prepare-se para encontrar-se com Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Até aqui, igreja. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta hora, Pai. E queremos mais uma vez pedir, Senhor, fala conosco, Pai. O Senhor falou conosco através dos louvores, da leitura bíblica, das orações entoadas. E agora, meu Pai, ao lermos a Tua palavra, Senhor, precisamos compreender, Deus, o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Senhor, dai-nos ouvidos para Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui Teu Filho, e eu peço, Pai, usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, qual é a pergunta que você gostaria de fazer hoje para Deus, diante das lutas que você está enfrentando? Qual é a pergunta que você adoraria fazer a Deus, diante de tudo que você está passando na sua vida? Por que, Deus, o Senhor permitiu a Covid-19? Senhor, por que o Senhor permitiu que eu perdesse meu emprego, meus clientes, meus pacientes? Essa é a pergunta que você tem para fazer para Deus hoje? Senhor, por que, Deus, eu tenho que ficar tanto tempo longe da minha família? Deus, será que eu vou ter mais um Natal distante das pessoas que eu tanto amo? Será, Deus, que meus filhos, eu vou ter que continuar com medo de levar os meus filhos para a escola? Por que, Deus, o Senhor tem deixado todas essas coisas acontecerem? Por que, Deus, ciclano, fulano estão bem de vida e eu estou aqui sem nada nos meus bolsos, Deus? Por que, Senhor? Porque, igreja, quando nós passamos por tempos iguais a esse que estamos passando diante da pandemia, temos muitas perguntas para fazer para Deus. Diante das lutas que nós enfrentamos, das perdas que nós temos que enfrentar, ou então das despedidas que nós temos que fazer, logo de cara nós temos perguntas para fazer para Deus. E você pode ter certeza que muitas das respostas de Deus não serão compatíveis com as respostas que você tanto aguarda, que você tanto espera. Fato é, meus irmãos, que as pessoas diante de grandes tragédias gostam de colocar Deus contra a parede. Guerras, atentados terroristas, uma bala perdida que alcança uma criança, uma fatalidade num acidente de carro ou num acidente de trabalho. Porque nos assombra coisas que estão fora do nosso controle. E todas essas situações que eu comentei, e as quais vocês também estão pensando aí, elas fogem do nosso controle. Nós não conseguimos controlar a morte. É aquela frase fatalista, né? Quando chega a hora, chega. Mas o fato é que, diante da morte, o que nós podemos fazer? A ciência está avançada, a saúde cada dia que passa melhor. Mas ainda há um grande detalhe para o ser humano. Ele não consegue frear a força da morte. Porque todos precisam passar pela morte até o retorno de Jesus Cristo. Mas como explicar os dramas da vida diante
da fé que nós temos, diante desse Deus perfeito, maravilhoso, que nós cantamos agora, glória, glória a Ele. Como explicar esses dramas da nossa vida? E a primeira coisa, nós precisamos ter isso muito claro. Deus está por trás do sofrimento humano. Preste atenção. Deus está por trás do sofrimento humano. O diabo está atrás do sofrimento humano? Está. Mas não é 100% das vezes que é por culpa dele, ou ocasionado por ele. Se você quiser pensar dessa forma. Muitas das vezes, na maioria delas, o mal que sobrevém sobre nós está debaixo da vontade de Deus. Olha o texto que nós lemos nessa noite de Amós, e eu peguei um entre tantos exemplos que você pode olhar na Bíblia, onde Deus permite o mal acontecer. No texto de Amós, vai dizer que Deus deixou os estômagos vazios, que Deus retirou a chuva, que Deus os castigou com pragas. Deus não foi o diabo, foi Deus. Por quê? Porque Deus governa sobre todas as coisas. Nós vimos semana passada essa soberania de Deus, o controle de Deus. E Deus está sob o controle de todas essas coisas. Esses mosquitinhos chatos que estavam aqui agora em cima da gente, estão sob o domínio de Deus. Tudo está debaixo do controle, do domínio de Deus. O versículo 13 vai dizer, foi Deus que fez as montanhas. Deus criou todas as coisas. Se Ele criou, Ele também governa todas as coisas. Mas nós precisamos compreender uma coisa a respeito de Deus. Porque se eu tomar como base sobre isso, eu vou falar, Deus é mau. Deus é vingativo. E Deus não é isso, meus irmãos. Nenhuma dessas coisas. Deus não virou para a humanidade e falou assim, ó, vocês se rebelaram contra mim, agora espera para ver o que é bom. Vocês acham que vocês têm poder? Vocês acham que vocês são maravilhosos? Esperem para ver o que é que eu vou fazer com vocês. Deus não é assim. Deus não é assim. A resposta de Deus diante da rebelião humana está em Jesus Cristo. Então, diante de todos os males, o que é que Deus está fazendo? Diante da Covid-19, o que é que Deus está fazendo? Diante dos atentados terroristas, das guerras, das pandemias, seja do que for, de tamanha tragédia, de uma perseguição que você está passando no seu meio de trabalho, sua dificuldade de conseguir pagar as contas. O que é que Deus está fazendo? Deus está manifestando as suas obras diante dos dramas da existência humana. Deus está manifestando a sua glória. Olha para a Bíblia. Nós vamos perceber diversos textos em que Deus está fazendo isso. Em que Deus está freando a reconstrução do templo. 10 anos. Por causa ali da oposição dos inimigos. E Deus não mandou bola de fogo, irmão. Deus não mandou raio. Deus não mandou flechas. Deus permitiu. Olhe para José. Deus não livrou de uma coisa tão maligna feita pelos irmãos, a ponto de vendê-lo como escravo. Deus não o livra do que a esposa de Potifar faz com ele. Deus nem sempre vai nos livrar dos males dessa vida. Basil Manley, um pastor batista, ele diz: as Escrituras não se comprometem a elucidar os mistérios, elas os deixam inexplicados. Por que isso? Porque o finito
não pode compreender o infinito. Não tem como. Porque há coisas que serão sempre mistério para nós, onde nossa fé terá que ser tratada, trabalhada, vivida. Porque há coisas que não nos foram reveladas, e assim o será. Deus não nos revelou todas as coisas, porque nós não precisamos saber. O que a gente precisa saber sobre Ele está aqui. O que a gente precisa saber sobre as vontades de Deus está aqui. E de Gênesis a Apocalipse, Ele revela a sua vontade, e Ele revela o Cristo para nós, o Messias. Pessoas serão afetadas por coisas ruins. Cada um de nós podemos comentar alguma coisa aqui nessa igreja, de uma coisa ruim pela qual nós fomos afetados. As pessoas em algumas nações, elas são afetadas por questões climáticas. Nosso próprio país, agora a gente está na seca. Daqui a pouco chega a temporada de chuva em São Paulo, por exemplo. E aí, quais são as notícias que nós vamos ver no jornal? Inundações. Inundações. Há pouco tempo atrás, menos 3 graus, sensações térmicas de menos não sei quanto, nesta nação. Porque nós seremos afetados pelas questões climáticas, por culpa nossa, por não preservarmos a natureza. Mas saiba, Deus, Ele não abandona cada um de nós. Deus estabeleceu leis físicas, químicas, que regem todas as coisas, que regem a força da natureza e que vão operar, às vezes, de acordo com as nossas necessidades ou não. Que vai afetar o pessoal que vive da terra, ou que vai beneficiar essas pessoas. Deus é Deus, igreja, e todas as circunstâncias estão debaixo dos olhos de Deus, estão debaixo do controle de Deus. Há coisas, igreja, que é mistério. Há mistérios que serão revelados e há outros que só joelhos no chão para nos explicar as coisas que estamos passando. Somente com oração, para a gente conseguir traduzir as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas saiba de uma coisa, aonde você vê violência, dor, solidão, morte, miséria, a graça de Deus será revelada. Aonde você vê essas coisas acontecendo, aonde você vê as lutas que você está enfrentando, é oportunidade para a graça de Deus, para que a obra de Deus seja revelada. Preste atenção, sem a queda, como Jesus Cristo seria revelado até nós? Como Ele viria até nós? Então, algumas coisas têm que acontecer para que a graça de Deus seja revelada. Para que Ele seja exaltado e glorificado. Mas Deus te ama. E por mais que Ele está no controle até das coisas ruins, não é desejo de Deus que a gente viva nessas condições sempre. Sou eu que tenho planos para vocês. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz, planos de prosperidade. E essas palavras são ministradas em meio a um grande sofrimento. Então, nós obteremos grandes bênçãos diante das lutas que temos que enfrentar. A vida é dura, igreja. A vida é dura. E sempre será dura. É isso que dá graça a ela.
Nós temos lutas para enfrentar, mas Deus tem propósito em todas as coisas, para que sua glória seja revelada, para que seus atributos sejam revelados. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Deus dos exércitos. Ele tem propósito em todas as coisas. Então, para finalizar a nossa reflexão dessa noite, eu quero apontar algumas coisas destes sofrimentos e Deus e nós para você. A primeira coisa é isso que eu acabei de comentar. Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que sejamos prósperos. E Ele vai buscar prover tudo o que nós precisamos. Deus tem bênçãos materiais para nós. Pastor, Deus tem bênçãos materiais para nós? Tem. Deus tem bênçãos emocionais para nós? Tem. Deus tem bênçãos psicológicas para nós? Tem. Emocionais? Tem. Deus tem bênçãos incontáveis para nós. Segunda coisa, o sofrimento, ele mexe também com a nossa acomodação da vida. Porque se tudo fosse as mil maravilhas, nós não ficaríamos cantando, gritando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se tudo fosse muito bom, se a gente não tivesse que lidar com o pecado, com o mal, para que clamar por Deus? Para que clamar para Jesus voltar e nos levar para Nova Jerusalém? Olha como é que aconteceu ali com Pedro, diante da transfiguração. Senhor, bom estarmos aqui. O que Pedro está falando ali? Ele está falando assim, ó, Senhor, vamos ficar aqui. Uma tenda para todo mundo, vamos fazer uma fogueirinha, contar histórias e ficar aqui. Não, vamos descer e vamos alcançar aquela gente e vamos continuar operando curas e milagres e ministrando. Terceira coisa, o fato de você sofrer não quer dizer que Deus te abandonou. Uma coisa muito dita por cristãos: Deus me abandonou, Deus não lembra de mim, Deus esqueceu de mim. Que Deus é esse que você crê? Deus não nos abandona. E os sofrimentos, as lutas que nós temos que passar são para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa relação com Ele. Você tem sim que passar por sofrimento, por dor, por luta, por angústia. E saiba que essa luta que você não enfrenta sozinho. O problema diante das lutas que nós temos passado é que muitas das vezes a gente esquece quem é o treinador. Quem é que fala pra gente quando que vai dar o soco, quando vai se proteger. A gente esquece de ouvir a voz do Senhor, falando não faça isso, não faça aquilo. E é justamente que a gente faz o contrário. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Porque diante das lutas que nós temos passado, a nossa pergunta diante de Deus não deve ser: Deus, mas por que o Senhor me permite passar por essas coisas? Mas e aí Deus, o que nós vamos fazer? É isso que nós precisamos fazer diante das nossas dores. Quarto, o sofrimento, ele pode ser correção. Olha aqui Deus falando: fiz isso, mas vocês não se voltaram para mim. Fiz aquilo, mas vocês não se voltaram para mim. Deus está corrigindo ali o povo, para que eles parem de adorar falsos deuses, para que eles parem de casar com mulheres que não são descendentes israelitas. Deus está ali cobrando aquele pessoal. Muitas das vezes, as lutas que nós temos enfrentado também são para corrigir percursos, porque Deus corrige os seus filhos. Olha lá, Provérbios capítulo 3, Deus corrige. Quinto, não menospreze o deserto. Deserto é lugar de encontro com Deus. Não menospreze o deserto.
Está na luta, passa dando glória a Deus. Está na luta, busca ao Senhor. Deixe que Ele vai mandar o maná. Deixe que a terra prometida você vai encontrar. Só não cometa os erros do povo. Não vai adorar bezerro. Não vai adorar os deuses deste tempo. Não vai se rebelar contra Deus. Se você não fizer essas duas coisas aqui, seu tempo no deserto pode ter certeza que será muito, mas muito menor. Será, igreja. Por fim, o sofrimento pode nos levar ao silêncio de Deus. Talvez você está aqui em Salmo 88. Ó Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, porque eu tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. E enquanto isso, Deus no silêncio. E o silêncio de Deus é perturbador. O silêncio de Deus é angustiante. Mas espere para ouvir a voz de Deus. Diante da luta que você está passando, espere para ouvir o direcionamento de Deus. Não sei o que está passando na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas espere o direcionamento de Deus. Não se precipite. Mas pastor, se eu não fizer alguma coisa, não sei se eu terei tempo depois. Espere, porque a tua causa está nas mãos de Deus. O que é que você tem passado? Está ali, na mesa de Deus. E é Deus que vai assinar. É Deus quem vai assinar. Preste atenção, é Deus quem vai assinar a sua petição. É Deus. Espere. Espere em Deus. E até lá, não se esqueça que nada nos separa do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem? Os nossos pecados? As nossas falhas? O nosso ego? Nada nos separa do amor de Deus. Espere no Senhor, aguarde. E aguarde também para a semana que vem, onde nós vamos continuar conversando, para saber se Deus está no controle e, diante desse fato, o que nós devemos fazer. Amém, igreja? Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos ajude. Que a luta não é fácil, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Temos alguns avisos. O primeiro aviso que eu quero compartilhar com vocês, não está na tela, é o seguinte. Sábado que vem, nós vamos ter o Aviva, pensando em revitalização de igrejas. Um evento promovido pelo Presbitério ABC, que vai acontecer na primeira IPI de São Caetano. Tá? Esse evento, ele é híbrido. Ele vai ser tanto virtual, você pode ver da sua casa, quanto você pode ir até a IPI de São Caetano, tá bom? Esse convite primeiro estava para a liderança, mas hoje nós decidimos passar isso para toda a igreja. Ontem nós tivemos o encontro de revitalização feito pela IPI do Brasil. Foi uma bênção, foi muito bom, né? E sábado que vem nós vamos continuar esse diálogo, agora a partir do nosso presbitério, tá bom? Então, se você tem um interesse, hoje ainda vou mandar um link de inscrição lá nos grupos da igreja e você pode se inscrever, tá bom? Se inscreva, por favor, até o dia 26. Depois do dia 26, não tem como mais,
Tá bom? Obrigado. Não deixe de dar o seu dízimo, sua oferta ao Senhor. Não deixe de dar com alegria, tá bom? Os nossos dados bancários são no Banco Bradesco, agência 0538, conta corrente 134-615 dígito 6, CNPJ é o 48-862-908, contra 30. Vamos ver se eu decorei? Decorei. Aê! Igreja Presbiteriana Independente de Utinga. Não deixe, tá bom? Você pode trazer seu dízimo, sua oferta até o gasofilácio, ou então depositar num banco, fazer transferência ou até um Pix, tá? A nossa chave Pix é o CNPJ. Cesta básica, não deixe de trazer cesta básica, tá bom? Itens de alimentos para nós abençoarmos outras famílias. Fale com a mesa diaconal, tá bom, gente? Estudo bíblico, agora nessa quarta-feira nós vamos continuar falando sobre Tiago. Nós temos o primeiro encontro, onde foi uma introdução dentro do livro, dentro da epístola, e agora nós vamos trabalhar o primeiro capítulo, tá bom? Você que sempre quis estudar um capítulo de cada vez da Bíblia, você tem a oportunidade. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, nós vamos estudar a epístola de Tiago, tá bom? Os nossos pedidos de oração, eu queria falar de um que não está ali, é o Du. O Du, alguém já comeu um hambúrguer do Du, que fica aqui, ó, com um carrinho? Uma delícia, não deixe de comer. E o Du, eu estava conversando com ele ontem, e alguns dias atrás ele precisou ir para o hospital, teve Covid, e ele ficou com uma sequela. Só que essa sequela foi se manifestar agora, né? E ele está com dores muito fortes no corpo, está tomando medicação, fazendo um tratamento aí. E eu falei para ele que nós íamos orar pela vida dele, tá bom? Não deixe de orar pelo Du, tá? Ali os nossos pedidos de oração. Não deixe de orar pela minha vida, pela vida da Neide, Maria do Carmo, Sr. Rubens, Valdir, filho do Sr. Rubens, Pastor Ricardo, pela Dice e pela Gleise. Ontem nós estivemos com a Gleise, igreja. Agradecemos as orações pela vida dela, está bem, só que por essa internação que ela teve agora, nós vimos um livramento do Senhor. Olha só, diante de um mal, Deus faz o bem. Então, nessa internação, a Gleise descobriu que ela tem alergia qual o nome? A morfina. E ela ia tomar a morfina justamente no dia que ela fosse dar a luz para a Luna, que ela vai dar a luz à Luna, né? E se ela tomasse da forma como ela ia tomar, ela podia ficar paraplégica, morrer. Então, olha só um livramento de Deus, né? Mas agora muita consulta, muita coisa para ela fazer. E em breve ela dá a luz à Luna, tá? Não deixe de orar, por favor, pela vida da Gleise, tá bom? Felicidade de servir, 10 horas da manhã. Hoje nós encerramos essa série. Ao longo de 3, 4 meses, até comentei talvez até 5, nós conversamos toda quarta e todo domingo, até na escola dominical e até mesmo nos cultos, sobre isso, sobre a felicidade em servir, sobre a gente pensar ministerialmente a IPI de Utinga. Nós encerramos nesse domingo, mas domingo que vem começa uma nova série de estudos, tá? Nossa escola bíblica dominical é todo domingo, 10 da manhã. Mesmo horário também do das crianças, às 10 horas da manhã, tá bom? Você pode vir até a igreja ou você pode participar aí da sua casa pelo Google Meet. Tá bom, igreja? Esteja conosco, é muito bom, tá bom? Então é isso. Vamos ficar de pé? A equipe de louvor pode se... Que Deus te dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe o seu casamento, seus filhos, netos, pais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia, pela salvação. Obrigado, Pai, pelo teu amor incondicional e perfeito, por esse amor maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre nós. Obrigado, meu Pai, pelos dízimos e ofertas trazidos ao gasofilácios, depositados direto na conta da igreja. Pai, te louvamos, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai. Abre portas de emprego, traga clientes, pacientes, Senhor, para quem trabalha por conta própria, para quem tem sua empresa, seu restaurante, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, meu Pai, os lares, as famílias. Abençoe aqueles que estão procurando oportunidade de emprego, estão estudando para concurso, Deus. Enfim, Senhor, dá vitória, Pai. Dá vitória, Deus. Senhor, seja com os enfermos da nossa igreja, com cada pedido de oração, Pai. Em nome de Jesus, faça um milagre na vida dessas pessoas, meu Pai. Opera cura, meu Pai, milagre na vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, nós te amamos, Senhor, e pedimos a Ti, Deus. Tu sabes, meu Pai, a luta que nós temos enfrentado, Senhor. Tu sabes o que nós temos enfrentado, Deus. Nos dá vitória, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a passar pelo deserto vitoriosos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a manifestação, o ensino, o consolo do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, seja sobre o seu lar, hoje, agora e para todo sempre. E a igreja que crê diz? Amém. Amém.